Salmos de número 125, versículos de número 1 e versículos de número 2, que diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus fale contigo. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, com alegria imensa em nossa alma, meu Deus, nós louvamos, nós exaltamos o Senhor, meu Deus, pelas obras, pelos feitos, meu Pai, meu Deus, pelo teu santo trabalhar neste lugar. Oh meu Deus, o céu, meu Pai, atenta para a oração da tua igreja, para a oração do teu servo, da tua serva, meu Deus. Ore palabas, ore me canta labaia. Oh meu Deus do céu, oh que glória, meu Pai. Ore te calaçou, me piaço, ore me canta labaia. Estende as tuas mãos, meu Deus, venha derramar a tua glória sobre nós, venha nos abençoar, meu Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor. Meu Deus, permita que esta palavra ela entre, meu Pai, no profundo da nossa alma, e que o teu Espírito Santo ele trabalha, ele venha convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, desocupando vossas mãos e dando uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, não serei extenso, devido às horas, serei breve, mas eu tenho certeza que aquilo que o Espírito de Deus tem a falar em nossas vidas, nós estaremos aqui à disposição para que o Espírito de Deus ele venha trabalhar nas nossas vidas por intermédio da sua palavra. Igreja, aqui estamos diante de um salmo, está muito conhecido, um salmo que é anônimo, porém alguns estudiosos dizem que quem escreveu foi Ezequias. Na verdade a gente não tem certeza, só a suposição. E esses salmos aqui os salmos onde vai falar para nós que servimos a Deus acerca da proteção do nosso Deus para conosco, do Pai para com o Filho, e o Senhor como um protetor de todos aqueles que o servem. Nós sabemos pela palavra de Deus que, aliás, pela a geografia, que Jerusalém, como a Bíblia fala em várias partes também, Jerusalém ela está em meio a montes, há vários montes ao redor de Jerusalém, e Jerusalém então ela está assentada no meio dos montes. Eu acho interessante, quando a gente fala dessa forma, a gente lembra uma ocasião quando nós estávamos no estado da Bolívia chamado Cochabamba, e lá também é dessa mesma forma, lá se a gente não tem costume, nosso nariz até sangra, é muito seco, e a cidade é no meio e cheio de montes ao redor, é muito interessante, muito bonito. Nós estivemos num prédio lá do pessoal, bem alto, e a gente olhava a cidade à noite, muito assim interessante, parece que a gente está dentro de um ovo lá embaixo e ao redor a gente vê aquelas montanhas, coisa assim, não é comum de se ver. E quando nós estávamos lá, eu lembrei até de Jerusalém, e veja bem que, baseando isso aqui, o salmista dos Salmos de número 121, ele diz também, ele fala conosco acerca disso, A Bíblia não mostra também, não tem o nome ali do salmista,
mas o salmista do Salmo 121, ele mesmo, ele começa, né, fazendo uma pergunta no verso de número 1, ele dizendo: e elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Então, quando ele fala dessa maneira, mostra que o salmista também, ele está em Jerusalém, ele está ali no meio de Jerusalém, né, na cidade, e os montes ao redor de Jerusalém. Então, o salmista do Salmo 121, alguém também sugere, né, que foi o rei Ezequias que escreveu, mas, né, não é oficial. E ali, o salmista que escreveu, ele estava, né, numa situação que não era fácil. Ele estava numa situação que era muito difícil, e os inimigos talvez estavam ao seu redor, talvez o problema estava dentro, né, na própria cidade. Como nós olhamos um pouco mais atrás, quando nós vemos aqui os escritores anteriores, né, na história de Israel, aqui atrás nós vamos ver que o problema chegou numa situação tão grande, né, devido à fome, a falta de alimento, que o povo, eles estavam vendendo, né, fezes de pombo e vendendo cabeças de jumento, devido à fome que estava. Se comia criança, né, a mãe ali negociava para comer o filho da outra, e no outro dia um comia o filho do outro, e tinha aqueles que amavam demais o filho, que escondiam o filho para que não fosse ser comido. E assim nós vemos que o problema em Jerusalém tinha várias situações, e os montes estavam ao redor de Jerusalém. Então nós entendemos que o monte, simbolizando a presença de Deus ao redor de Jerusalém, isso não traz a nós que lemos a palavra de Deus que nem sempre a providência, nem sempre aquilo que nós esperamos, que nós almejamos, pode vir ao nosso encontro naquele momento. Por exemplo, quando Israel estava nessa situação, passando pelo processo ali de fome, de seca, não era porque o Senhor Deus, né, alguém pode olhar e falar, mas Deus não estava ao redor do povo, Deus não guardava a nação de Israel, Deus era o protetor. Todavia sempre Deus guardava, Deus protegia Israel. Só que, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que se Deus, algo que Ele tem, que faz parte da sua essência, é que Deus, Ele é justo. E quando Deus, Ele é justo, há situação que nós não entendemos o que é justiça. E, por exemplo, Paulo, ele vai falar para Timóteo, ele vai dizer assim a Timóteo, né, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer que mesmo que nós sejamos infiel ou infiéis, no plural, Deus permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é fiel, isso aí você pode ter certeza. E há um negócio, que se nós formos fiéis a Deus, Deus permanecerá fiel. Se nós formos infiel a Deus, Deus continuará sendo fiel. Só que há um porém: em nossa infidelidade a Deus, Ele vai continuar sendo fiel, e nós infiel. Só que em nós sendo infiel, vai haver uma cobrança da parte de Deus para com a nossa vida. Ele vai permanecer sendo fiel, Ele é justo. Só que a nossa injustiça, a nossa infidelidade vai acarretar sanções para nossas vidas. Vai haver problemas, vai haver processos, vai haver perseguições, vai haver lutas contra a nossa vida. E em havendo luta, havendo perseguições, havendo problemas, não pense que Deus vai pôr as mãos e vai nos livrar daquilo se nós somos infiel, se nós estivermos no erro, na desobediência a Deus. Se nós excitamos a Deus, se nós cutucamos a Deus, se nós ferimos a santidade de Deus, nós teremos que pagar por aquilo, porque Deus é justo.
Israel, quando ele chega nesse problema, dessa seca tão grande, que estavam comendo pessoas, os filhos, comendo fezes de pombo, cabeça de jumento. Por que estava acontecendo isso? Por causa da desobediência, por causa do pecado, porque eles estavam servindo outros deuses, porque eles viraram as costas para o Senhor. E Deus continua sendo fiel, e por ser fiel e justo, eles vão ser punidos, eles vão pagar por esse ato. Olha para a nossa vida hoje, meus irmãos. Será que se nós todos estivéssemos alinhados a Deus, se nós estivéssemos andando como Deus, o Senhor, quer, será que nós estaríamos passando pelo que nós estamos passando? Se o nosso Brasil, o nosso país estivesse alinhado, se o líder da nossa nação fosse o Senhor, será que a nossa nação estava como está hoje? Se o mundo estivesse alinhado a Deus, voltado para o Senhor, adorando a Deus, será que o mundo estaria em guerra? Rumores de guerra, fome, peste, inteligência artificial? Jamais isso estaria acontecendo. Mas porque nós não estamos alinhados a Deus, Deus continua fiel, Deus continua sendo justo, mas aqueles que são desobedientes, eles têm que ser punidos. O juízo de Deus começa aqui e vai acabar no dia do grande tribunal, no dia do trono branco, no julgamento final, o juízo final. Mas observa que essa palavra aqui é muito interessante, quando o salmista, ele diz que os que confiam no Senhor, ele não está dizendo todos, tá? Ele poderia dizer todos os que confiam no Senhor, não, ele está dizendo os, ou seja, é mais de um. Ele está dizendo 2, 3, 4, um conjunto, um grupinho, uma sociedade, poucas pessoas. Ele está dizendo os que confiam no Senhor, ele está dizendo todos os que confiam. Porque, meus irmãos, a fé não é de todos. Nós estamos aqui na casa de Deus, mas a nossa mente pode estar maquinando alguma coisa maligna. Nós estamos aqui, mas o nosso pensamento pode estar pensando em outra coisa que não seja na palavra, que não seja adorar a Deus, que não seja apresentar um culto racional a Deus. Nós estamos aqui, a gente está aqui na casa de Deus, mas nossa mente pode estar pensando um homem pensando numa mulher, a mulher pensando no homem, alguém pode estar pensando num filme, pode estar pensando numa novela, pode estar pensando no futebol, pode estar pensando aqui no calor, tomando uma cerveja. A nossa mente pode estar em vários lugares neste momento, menos ligado ao céu ou à palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo todos, né? Por isso que ele está falando aqui, os que confiam no Senhor, os que confiam. Quando se fala em confiança, veio na minha cabeça agora, eu não vou deixar de testemunhar, uma situação quando eu era obreiro, na nossa sede lá em São Paulo, eu morava em Guarulhos, era 17 quilômetros até a igreja. Numa ocasião, estava indo para a minha escala, dia de terça-feira, e eu não tinha combustível no meu carro. Eu tinha um carro pequeno, um Celta, e tinha acabado o combustível, né? Praticamente o ponteiro já estava no vermelho, né? na reserva, já estava ali a luz acesa já há tempo, e era 17 quilômetros. É um Corsa, correto, é um Corsa vermelho. E aí então minha esposa: não vai dar para nós ir? Eu falei: vai. Não vai dar. Eu falei: vai dar, a gente vai tentar, vamos lá, em nome de Jesus, Deus vai dar vitória. Mas se a gente ficar no caminho, eu falei: Deus vai dar vitória, Deus vai levar a gente vai em paz. E tentamos ali e fomos, ligamos o carro pegou, e eu ali em espírito, ali duro, ali com a fé em Deus, né, no corpo todo duro, ali ligado no céu: Senhor, tem misericórdia, só falando com Deus, e fomos. Parava no semáforo, parava em outro, parava num lugar, parava em outro, e Senhor, né, a gente fica mudando marcha toda hora, cambiando, daqui a pouco vai acabar o combustível, mas Deus vai dar vitória, e vamos. Até que o Senhor permitiu que nós chegássemos da igreja.
E graças a Deus, cheguei na igreja, fiquei na minha escala, adorando a Deus, servindo o Senhor, falando, meu Deus, a gente veio, mas vai voltar. Mas enfim, Deus vai providenciar. Quando era 9h15, o culto já estava para encerrar, o irmão estava pregando, chega uma senhora e diz, moço, o senhor sabe de quem é aquele carro ali? Eu falei, sei, é meu. Por quê? Ela disse, é porque ele tem um engate, né? Eu falei, o que tem? Ela disse, não, é que o meu carro quebrou ali, eu precisava, se o senhor me ajudasse, me socorrer, me puxar. Falei, não, tranquilo, mas só falta 15 minutos, o culto vai acabar, senta aí, fica à vontade. Quer uma água, alguma coisa, você vê a senhora? Não, eu só queria, eu falei, então agora, só pode esperar 15 minutos? O irmão está acabando de pregar, vai orar por revelação, a senhora pode ser abençoada também, quando acabar aqui eu te ajudo com todo o prazer. Ela falou, tá bom. Sentou lá, até foi revelado, enfim, Deus deu vitória. E quando acabou o culto, fui lá, falei com o irmão da escala, falei, vou ter que ajudar a irmã, não vou poder fechar até ficar a igreja, pede para os outros obreiros ajudar, e eu vou sair, tá? Amém. Fui sair, só que eu falei, olha senhora, eu quero te ajudar, só que a minha gasolina, eu vou vir de Guarulhos para cá, minha gasolina está no bafo, não sei nem como conseguir chegar. Não, meu senhor, não se preocupa, vamos ali no posto primeiro. E eu orando a Deus para chegar no posto, eu, minha esposa e ela, fomos ao posto, ela colocou lá uma quantia abençoada, deu 3/4 de combustível, o tanque quase encheu. Eu falei, meu Deus, que benção. Nunca vi o tanque daquele jeito, né? Tava difícil as coisas. Enfim, fui lá ajudar ela. Aí fomos lá para socorrê-la. E de repente, quando eu estava pegando a corda, alguma coisa para amarrar, vem outro carro grande para atrás e sai ali 4 homens, tudo grande. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E já vieram com, não, pode deixar. Falei, pronto, né? Vou ser sequestrado agora, é comum acontecer essas coisas. Aí ela disse, não, são meus filhos, eles vieram me ajudar, que não sei o quê. Eu peguei e falei, não, mas eu vou ter que ajudar a senhora, eu assumi um compromisso. Não tem problema. Ele disse, não, irmão, pode deixar que agora nós assumimos aqui, agora o problema é nosso, pode ficar tranquilo. Eu falei, não, mas é que a sua mãe já ajudou, ela colocou combustível aqui para me ajudar, para levar ela. Não tem problema, isso aí não é nada não, deixa que é com nós aqui, faz um favor, leva ela lá no Jardim do Zipê, que era outro bairro, indo para lá também, para o lado de Guarulhos, já era nosso caminho. Peguei e falei, não tem problema não, levo ela, sem problema. Ela já era uma senhora, aí entrou no nosso carro e a gente foi, tranquilo. Aí chegamos lá, deixamos ela na casa de alguém lá, não sei quem que era. Ela falou, espera um pouquinho aí. Aí esperei, ela foi lá dentro, veio com um pacotão desse tamanho, assim, de saco de lixo, acho que eles fabricavam lá, saco de lixo, aturou para nós há mais de ano. Aquele monte de saco de lixo, e aí do tanque quase cheio de combustível. Aí nós voltamos para casa dando glória, regozijando, feliz da vida, da gente ver como Deus, Ele nos guarda. Quando nós confiamos no Senhor, realmente Deus, Ele nos abençoa. Eu não ia falar isso, mas veio na minha mente na hora, eu falei, não, deixa eu contar para aumentar a fé da igreja. Isso é confiança, é a gente ver que não dá, mas em nome de Jesus eu vou tentar e Deus vai ajudar que dê certo. Nós precisamos confiar em Deus dessa forma. Outra coisa, né? O nosso botijão de gás estava encerrando, acabando. Nós chegava todo dia do trabalho, fazia a janta, depois ia buscar minha esposa que trabalhava no shopping, saía às 10 horas, e eu cheguei para fazer a comida, o gás acabou. Apagou, fez aquele barulhinho e falei, Jesus, só fumaça. Deitei o botijão no chão, estendi a mão ali sobre ele e orei a Deus, Senhor, o Senhor está vendo, nós somos teus servos, somos dizimistas. Meu Deus, nós não temos um centavo, estava difícil as coisas, não pense que é só aqui que é difícil não. E oramos, apresentando a Deus, colocamos a mão naquele botijão e orei, apresentei o Senhor para Deus dar vitória. Meu Deus, ajuda, Senhor, prepara, faz alguma coisa, porque a gente vai recorrer a quem? Acabou, e nós precisamos que o Senhor ajude até eu receber. Meus irmãos, daqui a pouco, quando acabei de orar, eu fui lá, virei o negocinho de novo do botijão, lá do fogão, e apertei o botão, acendeu o fogo azulzinho. Aí eu fiquei com medo de mexer no botijão, fiquei com medo de levantar ele, deixar ele deitado ali quietinho, né? Ele vai ficar quietinho no canto, deixa Deus trabalhar. Meus irmãos, isso foi uns 13 ou 14 dias até eu receber. E o botijão, que era vazio, ele ficou cheio, ele ficou ali funcionando todos aqueles dias, que umas 2 semanas. No dia que eu cheguei com o dinheiro no bolso, que eu fui ligar para fazer a janta, ele apagou de uma vez, e eu com o dinheiro no bolso. Por que nós falamos que isso é experiência que nós temos, que Deus, Ele é o guarda fiel do seu povo.
é aquele que ele tira, como a Bíblia fala que ele tirou, ele fez sair água da rocha e fez manancial de água para alimentar, para que o seu povo que estava sedento saciasse também não só o povo, mas os animais. O salmista nos fala isso, né, que Deus fez dessa forma, fez sair água da rocha. O Senhor fala também que o salmista diz que o Senhor foi aquele que enviou codornizes para que pudesse alimentar o povo e também com o pão do céu durante 40 anos. Isso, meus irmãos, é quando nós confiamos em Deus. E nessa noite eu quero falar aos irmãos, quero pregar, falar sobre essa confiança que nós precisamos ter em Deus. Não é uma confiança que nós falamos apenas de lábios. Eu confio no Senhor, eu confio em Deus. Era como uma senhora que tinha lá na igreja, a senhorinha que eu contei esses dias, que nós fazíamos campanha na casa dela, sempre ela estava endemoniada. Eu achava ela muito interessante, sempre ela estava no culto, né? Todos os cultos ela estava lá. E de repente, quando a gente ia falar para ela de Jesus, né? Alguma coisa de Jesus, para ela aceitar Jesus, ela: ai pastor, eu creio tanto em Jesus, ai meu Deus. Eu olhava assim, não aguentava, eu dava risada de ver a ironia, crê nada, né? A gente vê assim como que as pessoas querem passar um sinal que ele é, né? Que ele pode, que ele tem, quando na verdade, meus irmãos, só Deus sabe. Que a pessoa está mais vazio, está mais seco do que o clima lá no deserto. Não é brincadeira não. Mas detalhe, quando nós sabemos que nós devemos confiar em Deus, nós sabemos, temos a certeza na sequência que o Senhor é aquele que providencia e que sustenta toda a sua obra, todas as nossas necessidades. Olha o que ele diz dos que confiam no Senhor, ele diz: serão como o monte Sião. Por que serão como o monte Sião? Porque o monte Sião, que é a Jerusalém, está no centro e ao redor montes. Por isso que ele diz no versículo 2: como estão os montes à roda, ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Isso que é muito interessante, que o Senhor diz que nós somos como um monte, ou seja, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, ou seja, o inimigo, para chegar até nós, ele precisa passar pelo monte, ou pelos montes, que simboliza a presença de Deus. Ou seja, não será fácil, ele só passará se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não passará. E às vezes, meus amados irmãos, mesmo em meio a essa proteção de Deus, Deus ele permite que o inimigo passe um monte para provar a nossa fé. Analisa comigo, ou analisamos o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, no final, quando Jesus ele está orando com o povo, acabando o culto, e Jesus ordena os seus discípulos que adentrem no barco, atravesse o mar e vai para o outro lado. Era de tarde, era dia, e os discípulos obedecem e vão remando e vão embora, e Jesus iria encontrá-lo de alguma maneira do outro lado, na cidade. Jesus acaba de orar, fazer a obra de Deus, e a Bíblia diz que Jesus vai ao monte, Jesus vai orar, vai fazer ali uns minutos de oração, vai agradecer a Deus, enfim, vai se encher da presença do Senhor. E no tocante a isso, a Bíblia diz que cerca da quarta vigília da noite, né, das 3 horas da manhã para as 6 horas da manhã, era a quarta vigília, era o período da quarta vigília, os discípulos, eles estão no mar, estão no barco, né, está remando já fazia muito tempo, e a Bíblia vai mostrar para nós que vai se levantar um vento muito forte, o mar vai se tornar revolto, e a Bíblia diz que as ondas vão açoitar o barco, e vai vir naquele momento um desespero muito grande aos discípulos, lembrando que
o que confia no Senhor é como o Monte Sião, né? Que está ali os montes ao redor. Então aquele povo estava ali como o Monte Sião. Mas o que vai acontecer? O que vai ter de diferente? Vai haver uma penetração, vai entrar o vento, vai assoprar o vento, as ondas vão se levantar, o mar vai ficar bravio, o mar vai rugir, vai dar medo, eles vão tremer, as ondas vão começar a bater no barco, a tendência é daqui a pouco quebrar. E eles, diz a Bíblia, que eles vão tentar, né? Talvez pegam ali tudo que eles tinham de utensílio e jogando a água fora, mas quem é o homem? Né? O ser humano para lutar com o mar? É impossível. Não tem fundamento, né? não tem base. E aqueles homens na luta tentando, e já perdendo o seu ânimo, porque a situação, né? Há problemas, há lutas, que nós lutamos, mas há limite, a nossa força se acaba, a nossa força não vai, né? Não é constante, nós precisamos descansar, nós precisamos renovar a nossa força, nós precisamos dormir, precisamos comer, precisamos beber. Ninguém tem a força contínua a não ser Deus. Deus não precisa disso, nós precisamos, nós temos limite. É como o nosso carro enche o tanque, você anda, roda, daqui a pouco acaba, tem que encher de novo. Ele não tem uma fonte inesgotável. Nós também não temos uma fonte inesgotável, nós precisamos abastecer. E os discípulos não tinham como abastecer, eles já estavam ali tendo aquela situação por perdida. Eles já acreditavam que a qualquer momento o barco ia a pique. Eles acreditavam que havia se findado. E talvez preocupado, né? Cadê Jesus? Jesus disse que viria, que nos encontraria, cadê? E ali agora, talvez cada um pedindo perdão a Deus, sabendo que o seu fim chegara. Eram pescadores, né? Era mais do que certo morrer no mar pescando. E o que vai acontecer agora? A Bíblia vai mostrar para nós que Jesus vai vir de uma forma inesperada, de uma forma inexplicável, né? A humanidade, a ciência não tem como explicar a maneira que Jesus veio. De que maneira Jesus veio? Jesus veio caminhando, Jesus veio pela água, caminhando como se estivesse caminhando aqui neste piso. Jesus veio caminhando fortemente ali, andando sobre as águas, passando, cortando o vento, cortando as ondas, e Jesus caminhando com aquela glória, com aquele resplendor, com aquele poder tão grande, aquela coisa maravilhosa que só Jesus pode fazer. E a Bíblia diz que quando os discípulos, eles, naquela perturbação, eles olham, eles veem Jesus andando, eles não conhecem que é Jesus, porque está escuro, é de madrugada, vento forte, água para tudo quanto é lado, desespero, medo. Eles nunca iriam imaginar que era Jesus, nunca havia visto Jesus daquela forma. E eles gritam: é um fantasma! Tipo agora, salve-se quem puder, pula, afunda, vai para... Quando eles dizem daquela maneira, Jesus diz para eles, porque Jesus conhecia, certamente eles iam pular, certamente cada um ia procurar um meio de fugir do fantasma. O barco já não era o problema agora é o fantasma. Veja como que as coisas vão se agravando, veja como que às vezes o problema aumenta, multiplica, né? Ele sobe, ele passa de nível, ele vai aumentando gradativamente na nossa vida. Às vezes o negócio é pior, a gente fala: meu Deus, eu não suporto, daqui a pouco vem outro pior, e aí você diz: consegui suportar isso, mas esse aqui eu não aguento. Daqui a pouco Deus vai dizer: você aguenta, quer ver? Deus prepara outro pior, você chega em outro nível, você olha para trás: não acredito, mas o Senhor te ajudou, você conseguiu. A Bíblia fala que Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Deus, Ele sabe o que nós podemos suportar, Deus, Ele conhece as nossas forças. Talvez você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, você diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu te digo que você suporta, eu te digo que você aguenta. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está estendida sobre você. Você é como o Monte Sião, e o Senhor está ao teu redor. Labassurianda,
para ser como as montanhas, protegendo o monte de Jerusalém. Não só hoje, mas todos os dias, diz a palavra de Deus. Canabassuri me canta, labassurianda, labaia. Louvado seja o nome do Senhor natural. No meio do problema, diz: Senhor, não aguento mais. Aguenta sim, meus irmãos. Olha para a tua vida. Olha do começo até hoje. Às vezes eu tenho isso. Eu vou estudar a palavra de Deus, aí eu estou lendo alguma coisa, e de repente vem na minha mente algo que eu passei, eu começo a refletir, paro e fico ali com o olho fechado lembrando. Falo: meu Deus, que situação, e eu estou aqui, obrigado, louvado seja Deus. E a gente vê que como que eu pude passar, como que eu consegui. Não foi eu, foi Deus que agiu na minha vida, foi Deus que passou por mim, foi Deus que guerreou por mim, foi Deus que abriu a porta para mim, foi Deus que me colocou lá, foi Deus que me trouxe, foi Deus que agiu, foi Deus que me abençoou, foi Deus que me deu vitória, foi Deus que me deu saúde. E o mesmo acontece conosco, todos nós somos assim, nós não fazemos nada por si próprio. Meus irmãos, nós somos inúteis, nós somos fracotes, nós não podemos nada. Se Deus não agir por nós, meus irmãos, nós estamos perdidos. Não adianta alguém bater no peito e dizer que é alguma coisa, que pode alguma coisa, porque nós não somos nada. Um resfriado derruba qualquer valentão, qualquer grandão. Não tem o cara que diz eu sou, eu posso, não. O único que diz eu sou é o Senhor. Eu sou o que sou e ponto final. O resto é pó. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece? Jesus diz: olha, não temais, homens de pequena fé, não temais, sou eu. Então os montes chegam ao redor de Jerusalém. Pedro quer saber se de fato é o monte, se de fato é a rocha inabalável. Ele diz: Senhor, se és tu, se é o Senhor, permita que eu vou ter contigo, que eu vá ter contigo sobre as águas. Vem, Pedro. Pedro vai ao encontro de Jesus. E Pedro vê que o negócio funciona. Pedro tem certeza que Jesus é a rocha inabalável. Pedro talvez lembra o profeta Isaías no capítulo 26, no versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Talvez Pedro lembra disso. Realmente o Senhor é uma rocha eterna. Realmente a minha confiança mostra que eu estou ali calçado, eu estou apoiado na rocha inabalável. Até que chega um momento, não vamos entrar na questão, mas que Pedro, ele começa a naufragar. Pedro vai afundando, e naquele momento Pedro grita por Jesus, pede socorro. Jesus vai, acode Pedro, pega Pedro no colo, e Jesus diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? E Jesus vai caminhando, até chegar no barco e coloca Pedro dentro do barco. E detalhe agora, quando Jesus entra no barco, todos ali atentos, olhando para Jesus. Agora ninguém se preocupa com a onda, ninguém se preocupa com o vento, ninguém se preocupa com água, ninguém se preocupa com o céu. Não, todo mundo agora olhando para Jesus. Simplesmente Jesus olha, não faz gesto, não bate a mão, não pula, não dá grito. Jesus, diz a Bíblia, que ele repreende o vento. Jesus ordena o mar que ele se acalma, na boa. E daqui a pouco há uma grande bonança, uma grande paz, que os discípulos, eles ficam perplexos, eles ficam atônitos e diz: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, o vento e o mar obedecem, e eles? E nós? E nós? Algum sabidão? Não, mas é porque... Não, a pergunta é: por que nós não obedecemos? O mar obedece, a água obedece, a morte obedece, tudo obedece. E por que nós não obedecemos? Por quê? Sabe por quê? Porque nós nos achamos tão bom quanto Deus.
Nós achamos que somos tão perfeitos quanto Deus. Nós confiamos naquela palavra quando nós dissemos que tudo que pedir em meu nome ao meu Pai, Ele me concederá, para que o nome do meu Pai seja glorificado pelo Filho. Nós confiamos no poder da palavra. Nós achamos que nós também somos Deus, que nós somos alguma coisa. Mas, meus irmãos, vamos entender esse mistério aqui. Quando se fala em confiança, confiar em Deus, é algo que chama a nossa atenção e faz nós olharmos lá atrás, por exemplo, no capítulo 14 do livro do Êxodo. Quem já não lembra disso? Quando o Senhor Ele tira o seu povo de Israel, Israel, quando já estava formado lá em Gósen, no Egito, o Senhor tira aquele povo de lá, e Deus vai caminhar, vai levar aquele povo para caminhar no deserto, vai levar aquele povo para passear no deserto. Aquele povo precisava oferecer a Deus um sacrifício, aquele povo precisava oferecer a Deus um culto de ação de graça, aquele povo precisava adorar a Deus no monte que o Senhor havia determinado, e aquele povo está caminhando em direção ao local. Só que Deus Ele fala para Moisés no início do capítulo 14: olha, Moisés, eu vou provar esse povo mais uma vez, eu vou endurecer o coração de Faraó, e eu vou fazer com que Faraó se arrependa de ter liberado o povo. Eu vou fazer com que Faraó volte de novo, pegue o seu exército, todo o seu exército, e venha atrás desse povo. Só que esses inimigos que eles verão, nunca mais eles verão outra vez. O que Deus estava dizendo? Que aquele povo, eles iam passar por mais um processo, por mais uma prova. Só que aquela prova ia ser a prova final, naquilo que tange o povo egípcio. Ia ser a prova final, não teria outra semelhante. E o que acontece? O povo está caminhando, era o negócio de Deus e Moisés. Chega no lugar, o povo vai descansar um pouco da caminhada, vão ali todo mundo feliz, fazendo planos, todo mundo alegre. Nós não somos mais escravos, nós somos livres, nós estamos libertos, graças a Deus, Deus deu vitória, todo mundo feliz da vida, fazendo planos agora, talvez ali pensando em casar, pensando em ter filho, pensando em abrir negócio, todo mundo feliz, todo mundo com projeto. Graças a Deus a prova acabou, agora é só vitória. Cadê o hino? Vamos cantar o hino, pega o CD, vamos colocar lá para o povo. E todo mundo cantando a prova, foi embora, agora é só vitória, né, presbítero? Vamos lá, vamos mandar fogo. Mas quando a gente pensa que o negócio acabou, é que o negócio está apenas iniciando. Está apenas iniciando. Daqui a pouco, do nada, eles olham lá para trás, e eles veem só aquele pó subindo, levantando. Eles olham para trás, longe, sobe talvez no monte, numa penha, numa pedra, numa rocha, e observa os egípcios, a bandeira do Egito, o exército do Egito, o rei do Egito, Faraó, todos enfurecidos, com arma, com carro de guerra, com cavalos, com cavaleiros, com espada, com lança. Lembrando que naquela época o exército, o Egito, ele foi o país mais moderno da face da terra, muitas invenções, cultura, enfim, era um país terrível, o Egito, temido e muito forte, estrategista, guerreiros. E agora Israel, naquele lugar, acuado, naquele canto ali, acuado. Por que no canto? Porque do lado o mar, do lado montanhas, rochas, e do outro lado atrás o grande deserto. Meus irmãos, e agora o que nós vamos fazer? Pastor, mas eles não estavam com planos? Eles não estavam ali tecendo a Deus todos os agradecimentos pela vitória, pela libertação,
pelos projetos deles que agora iria dar certo, mas eles começam a mudar. Eles veem o inimigo, sabe o que eles começam a dizer? Moisés. Agora eles olham para Moisés. Ei, Moisés, por que você nos tirou de lá da terra do Egito? Ué, porque eles clamaram, eles pediram, eles invocaram a Deus, por isso Deus tirou. Moisés, por que você nos tirou de lá, Moisés? Não havia lá no Egito sepulcro suficiente? Quem dera nós morrêssemos lá do que morrer aqui, nesse deserto. O que nós vamos fazer agora, meus irmãos? Agora, aonde para nós era o inferno, agora eles olham aquele inferno do passado, que o Egito já havia ficado para trás, era passado. Eles olham aquele inferno como se fosse um paraíso. Eles vão desejar agora voltar para aquele inferno, onde eles eram açoitados, aonde eles serão mortos, eram espancados, suas mulheres mortas, seus filhos mortos. Não tinha material para construir tijolos, eles tinham que se virar, mas precisavam fazer tijolos, construir. Era um inferno, e eles acham que aquele inferno era o paraíso, eles preferiam estar lá. Olha para a nossa vida agora, vamos fazer uma reflexão. Nós estávamos lá atrás, no Egito. O Egito simboliza o mundo. Nós estávamos no mundo, sofrendo mais do que, desculpa da expressão, sovaco de aleijado, apanhando mais do que aquele cavalo que está sendo domado, sendo quebrado, sangue derramando, mas você vai ter que entrar na linha, você vai ter que ficar dócil. Nós éramos assim no mundo. Prova. Quem no mundo que não passa prova? Quem que não serve a Deus que não passa por provação? Quem? Todos passam. Só que detalhe, quem é a sua providência? A tua esperança da vitória está em quem? Ah, pastor, está em Deus, está em Jesus. Mas você serve a Deus, você serve Jesus? Não! Então esquece. A tua providência não vai vir de Jesus. Por que muitas pessoas roubam? Por que muitas pessoas matam? Por que muitas pessoas usam droga? Por que muitas pessoas se embriagam? Por que muitas pessoas se prostituem? Por que vão jogar? Sabe por quê? Porque eles não têm esperança, porque eles não têm consolo, porque eles não têm paz, porque eles não têm perspectiva, eles não têm esperança. Eles precisam achar alguma coisa nesse mundo para eles se alegrar, para eles confiar. Outros que não usam esses utensílios, usa imagem de escultura, usa ídolos. Ah, eu vou me apegar aqui no santo não sei quem, eu vou pegar na santa não sei o quê. Sabe onde você está pegado? Você está pego no pé do cão, no pé do diabo. Santo, santa não faz nada para ninguém não. A Bíblia diz que santo somos nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos santos, o nosso Deus é Pai de santo. Louvado seja o nome do Senhor. O resto é figura do diabo, para te enganar, para te confundir, para tirar a tua esperança, a tua expectativa de dias melhores, de vitória, de cura, de milagre, de libertação. Aí o que acontece? O crente, a pessoa está no mundo sofrendo terrivelmente, aí vem para a casa de Deus, aceita Jesus, vai ter agora a proteção dos céus. Jesus agora vai estar ao redor dele, ele vai estar como Monte Sião, vai estar protegido. Só que detalhe, como eu falei, a presença de Jesus não vai nos livrar de prova, não vai nos livrar de alguma situação. Por quê? Porque o Senhor vai provar nossa fé, nós vamos ser lapidados. E aí quando vem a prova, quando vem o momento da lapidação,
Sabe o que a gente vai dizer? Ah, Moisés, não havia sepulcro suficiente lá no Egito? Você nos trouxe para cá para a gente morrer aqui? Ou seja, lá no mundo eu estava melhor, agora eu estou aqui na igreja, estou servindo a Deus, estou passando essa prova. Porque se eu estivesse no mundo, eu arregaçava a manga, eu ia lá e fazia, eu ia lá, batia, socava. Porque se eu estivesse no mundo, eu ia lá resolvia do meu jeito. Ah, é, Valentão? Por que você não resolveu a tua vida desde o começo, então? Por que você não mudou a história da humanidade, então? Nós não podemos nada se do céu não lhe for concedida a autoridade. Três coisas: mar, montanhas, deserto, inimigo. 4 situações. Vem 3 coisas na nossa mente. Por exemplo, o que fazer? Você numa situação dessa encurralado, o que você faria? Primeira coisa aqui que nós vemos no povo, que eles queriam ceder. Eles queriam se humilhar, se prostrar diante do inimigo, se entregarem para ser levado de volta, para serem escravizados no Egito, pior do que eram antes. Eles queriam isso, era melhor do que morrer. Só que detalhe, hoje estava até comentando com o irmão, aqueles que são crentes, eles não morrem, diz o apóstolo Paulo. Eles passam da morte para a vida. Pastor, como assim? Meus irmãos, o prazer do crente, a alegria do crente, por exemplo, quando a gente vai fazer culto fúnebre, é quando chega no lugar que a gente vai perguntar, e essa pessoa? Não, isso era um homem de Deus, é mulher de Deus. A gente sorri, a gente fica feliz. Você vê o semblante da pessoa, a alegria de a pessoa estar descansando, estar vivendo para Cristo agora, está em paz com Cristo. Mas quer ver a tristeza vir quando você vai, aí a pessoa, não, isso aí era, meu Deus, era um desordeiro, era um filho das trevas. Você olha para a fisionomia da pessoa, parece que o inimigo está ali, né, na carne da pessoa, já levou a alma, mas está ali ainda o rastro do inimigo na vida da pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, não se entregue não. Servir a Deus é bom, mas não é fácil servir a Deus, porque nós temos que negar todo o nosso passado, nós temos que renunciar todas as coisas, e Deus, Ele prova a nossa vida. Mas deixa eu te falar, concluir aqui esse mistério. 3 situações. Israel, ele poderia se entregar, como nós falamos, ele poderia se entregar, voltar a ser escravo. Israel poderia fugir, arrumar um jeito para fugir, ou Israel poderia confiar em Deus e lutar. Deus deu vitória lá dentro, Deus também vai dar vitória aqui. Deus foi Deus dentro do Egito, Deus também é Deus aqui no deserto. Nós vamos enfrentar e eles vão perecer. O povo poderia fazer assim, se fosse valente. Meus irmãos, quantos de nós que temos a oportunidade de ser valente, quantos de nós que temos a oportunidade de pedir, Senhor, toma a nossa frente, guerreia por nós, nós vamos na retaguarda, Senhor, orando, pedindo, clamando, adorando o Senhor, para o Senhor pelejar pelas nossas pelejas. Mas não, na hora da prova, o que nós fazemos é fugir. Na hora da prova, o que nós fazemos é deixar de vir para o culto. Na hora da prova, o que nós fazemos é deixar de orar. Na hora da prova, o que nós fazemos é deixar de buscar Deus, é deixar de fazer campanha, é deixar de fazer voto. Na hora da prova, nós deixamos de orar, nós deixamos de consagrar. Ah, por quê? A pessoa pensa que é o fim. A pessoa acha que aquela prova é o fim, que ele vai morrer, que ele acabou. Se morrer, dá glória a Deus, porque você vai para o céu. A não ser que você seja um capa e você sabe, se morrer você vai para o inferno. Eis o motivo do desespero. Tem isso também, porque o crente fiel, ele não tem medo de morrer não. Se chegar o dia, Senhor, estou aqui, ó.
Abre o céu, deixa o resto aí. Quem quiser brigar pelo o que ficou, se vira. O negócio é estar com Deus. Crente não tem que ter medo de morrer, não. Se ele tem medo de morrer, ele tem que se consertar. Ele tem que se consertar, tem que se consagrar, tem que pedir perdão, porque alguma coisa está errada na vida dele. O que a Bíblia vai mostrar para nós? Que Moisés vai orar, Moisés vai clamar ao Senhor. Deus está ao redor do seu povo, Deus está ao redor, como os montes ao redor de Sião. Moisés vai orar, vai falar com o povo: Senhor, faça alguma coisa, esse povo vai me matar, esse povo está desesperado, enfim. Mas o que o Senhor vai dizer para Moisés? Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche. O que o Senhor fala para nós? Meu povo, marche. Meu povo, não fique parado. Meu povo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Marche, Senhor, mas como nós vamos marchar? O mar vermelho está diante de nós, não importa. Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? O que nós temos na nossa mão? Unção. O que nós temos na nossa mão? Poder de Deus. Moisés, pega esse cajado, toca na água, Moisés, toca no mar. O mar estava sendo um problema, o mar estava sendo impedimento. O mar está sendo impedimento, toca nele. Agora aquele mar que era o impedimento, ele vai se abrir. E aquele povo, diz a Bíblia, que vai passar, eles vão começar a passar em terra seca. Diz a palavra de Deus, em seco. Eles passam. No tocante que eles estão passando, o povo egípcio, os soldados chegam e vão a cavalo, enfurecidos, e entram no mar para querer destruir o povo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, que esse inimigo que está diante de você, o Senhor te pergunta: o que tu tem na tua mão? O que tu tem na tua mão? Coloca aí a tua mão, toca a tua mão no problema, estende a tua mão em nome de Jesus, porque esse problema vai servir de porta para você enxergar do outro lado a providência de Deus na tua vida. Esse problema, ele será o caminho da tua vitória. É uma questão de fé. Você crê ou não? Eu não vou tocar. O povo poderia dizer: eu vou passar olhando aquelas montanhas de água de um lado do outro. Não, vai que nós estamos passando, as águas quebram. É uma questão de fé. Deus diz para passar. Deus diz: toca e passa. O Senhor diz para nós tocar, que esse problema vai ser o caminho, a estrada da nossa vitória. É uma questão de fé. Se você crê, certamente daqui a pouco você estará do outro lado, e aquele problema ficou lá atrás, nunca mais você o verá. Pastor, é possível? Tudo é possível ao que crê. Mas detalhe, o inimigo não para. O inimigo correu, foi atrás. A Bíblia diz que o anjo que estava lá na frente do povo, o anjo passa para trás do último homem de Israel. O que acontece? O anjo vai começar a quebrar as rodas do carro dos egípcios, e vai começar ali aquele reboliço. É carro batendo em carro, é homem caindo, é cavalo, e aquela reboliço todo, até que o povo passa. Quando o povo passa para o outro lado, chega do outro lado, o Senhor diz: Moisés, toca nas águas. E Moisés toca, e a Bíblia diz que o mar vai se fechar, e as águas vão enterrar todos os inimigos do povo de Deus. Por isso que o Senhor diz: o inimigo que hoje tu está vendo, o inimigo que você serviu, o inimigo que te escravizou, hoje você está vendo e nunca mais o verá, diz o Senhor. Essa é uma palavra profética.
Eu tenho certeza que aquele que crê verá a mudança da parte de Deus na sua vida. Como está escrito, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Não baixe tua cabeça, não desanime, marche, independente da circunstância, porque o Senhor dos exércitos de Israel, Ele peleja por nós. Quem crê na palavra de Deus, quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Adore o Senhor, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória.